Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos terminando o livro de Zacarias, esse é o último vídeo a respeito de Zacarias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto a rejeição do pastor no último vídeo, e agora nós vamos ver o fechamento, esses dois últimos capítulos que falam sobre a intervenção e o sofrimento do pastor. Aqui nós vamos encontrar muitíssimo material apocalíptico, ou seja, material da vinda do Messias e do final dos tempos. Então, presta muita atenção. Vamos lá então, meu querido. Zacarias começa a falar sobre o sofrimento de alguém que viria salvar o povo. Ou seja, nós sabemos que é o Messias. E ele fala que o sofrimento e também a morte foi resultado da ação deles, do povo. O povo era o responsável pelo sofrimento do Messias, o sofrimento do pastor, o sofrimento e a morte deste pastor. O que acontece é que Zacarias entende que essas pessoas só perceberam o que estavam fazendo depois que ele morre. Depois que eles fizeram isso, que resultou na morte. E aí eles se arrependem. Então veja lá a passagem que é importante aqui. E nós vamos fazendo essa ligação, o amado vai lembrando das passagens que tratam de Jesus. Diz assim, sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito. Ou seja, foi feito mal, a pessoa de Jesus, aqui nós sabemos que é Jesus, mas eles entendem que é o Messias, ele foi supliciado, ele sofreu e ele morreu. E aí as pessoas se voltam para ele. Mas veja, Deus derrama o espírito de graça e de súplica. O que quer dizer esse trespassar ou transpassar? Quer dizer tratar com desprezo, insultar ou rejeitar. Se o amado for ler todos os evangelhos, toda a história de Jesus enquanto ele esteve entre nós, o amado vai perceber que foi isso que aconteceu. Jesus foi desprezado, Jesus foi insultado, Jesus foi rejeitado. E toda esta ação resultou no seu sofrimento, no seu supliciamento. Ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi aviltado, ele foi insultado e ele morreu. E ele morreu por nós, por aqueles que fizeram isso tudo. Porque se nós não estávamos lá fisicamente neste momento, em verdade foi o nosso pecado que causou tudo isso. Porque se Jesus morreu pelos nossos pecados, ele estava lá por causa deles. E, portanto, nós também fizemos isso, porque ele teve que passar por esse suplício, ele teve que passar por isso tudo, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Então não foram só eles lá, foi toda a humanidade, porque Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Todas as famílias chorarão. Então o profeta diz que desde o rei, passando pelos sacerdotes, passando pelo povo,
todos, Israel todo chorarão. Este choro é um choro como se fosse pelo primogênito. Jesus era o primogênito. Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é aquele que foi à frente, que foi abrindo o caminho em direção ao trono da graça do Pai. E aí, ele fala que esse dia é um dia de purificação. Então, meu amado, se o amado lembrar do Velho Testamento, tem toda uma série de normas de como se faz a purificação através dos sacrifícios no altar do holocausto. Este dia, o dia da morte de Jesus, o dia do supliciamento, o dia da morte de Jesus, é um dia de purificação, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele está retirando os pecados, então ele se fez propiciação por nós, ele se fez pecador por nós, ele se fez o Cordeiro Santo por nós. Então é um dia de purificação. O dia da morte de Jesus é um dia da purificação, é um dia de limpeza contra o pecado, contra a impureza, além dessa morte deliberada e premeditada que foi descrita. Os ímpios serão lançados fora, inclusive os falsos profetas, aqueles que não vão seguir a Jesus, aqueles que não vão seguir o Messias, aquele que não vai seguir os caminhos de Deus, diz o profeta, estes serão lançados fora. Este será destinado à fornalha de fogo. E os falsos profetas, que também vão ser lançados fora, eles também vão, por medo, por temer o que eles fizeram, eles vão inclusive negar que eram profetas, porque eles estavam fora dos caminhos de Deus. Quando os ídolos fossem eliminados, as pessoas iriam entender que eles não tinham poderes. Os ídolos não têm poder. Os ídolos não têm nenhuma forma de nos auxiliar, de nos ajudar. Muito pelo contrário, eles estão nos levando à perdição. Eles não têm poder nenhum e, portanto, o povo deixaria de adorar estes ídolos. O pastor ia ser ferido. Deus disse que ia dar um pastor, e aqui Zacarias indica que haveria um pastor. E quando este pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam. Mas ele fala uma coisa importante para nós. Um resto ia ficar e um resto seria purificado. Olha a passagem aqui. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor. Lembre-se que o pastor aqui está escrito com letra maiúscula, portanto é uma pessoa específica, não é qualquer pastor. É um pastor indicado por Deus. Este pastor, para nós, é o Messias. Ergue-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Ou seja, quando o pastor é ferido, muitas ovelhas vão se dispersar e poucas restarão. A mão do Senhor está para os pequenos, para aqueles que seguem o caminho do Senhor. Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão extirpadas e expirarão. Então, é como se todas as pessoas fossem divididas em 3 grandes grupos. 2 grupos, 2 terços serão destruídos. 2 terços serão destruídos. Quase 70% do povo vai ser destruído. Mas uma terceira parte restará. Então 1 terço vai restar, quase 30% vai restar. E esta terceira parte ainda vai passar pelo fogo.
passar pelo fogo? Porque Deus vai purificar como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Olha só que coisa interessante. Quando o ourives trabalha a prata e o ouro, ele coloca estes metais no fogo. E aí o fogo vai separar o metal precioso, o metal puro, das sujeiras, que se chama escória. E como é que o ourives sabe quando o ouro está pronto? O ourives sabe quando o ouro está pronto, quando ele pode se enxergar no metal derretido. Quando o metal derretido, o ouro derretido, reflete a imagem do ourives, significa dizer que ele está sem sujeira, sem escória. E então ele separou o metal puro da escória. Assim será feito. Então essa terça parte que vai restar, essa parte que não vai ser extirpada, que não vai ser destruída, ela ainda tem que passar por uma purificação. E a purificação é pelo fogo. Até que neste resto se enxergue o próprio ourives. Quem é o ourives? O próprio Senhor. O Senhor é o ourives, porque é o Senhor que vai purificar. Então, quando nós, ouro purificado, refletirmos a imagem de Deus, então nós estaremos purificados. E aí, segue o profeta, ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então, meu amado, depois dessa destruição inicial, depois desta purificação, Deus vai nos chamar de meu povo. E nós podemos chamar que o Senhor será o nosso Deus. Amém, amado? Deus vai julgar. E, portanto, vem um dia, que é um dia de julgamento. Muitos profetas falaram do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. Este dia não é um dia de felicidade, é um dia de julgamento, é um dia de temor, é um dia de preocupação. As nações vão se voltar contra Jerusalém. Nós seremos assediados, nós seremos perseguidos, nós seremos insultados, nós seremos vilipendiados, nós seremos agredidos. Mas nós não estamos sós. Por quê? Porque Deus vai pelejar contra as nações e contra as pessoas que se voltam contra Jerusalém. E aí Deus vai fazer o seguinte: ele vai fender a terra, ele vai abrir a terra. E o profeta diz que vai ser no Monte das Oliveiras, porque Jerusalém ele fica de frente, ou o Monte das Oliveiras fica de frente para Jerusalém, um fica de frente para o outro. E aí no Monte das Oliveiras vai se fender, ele vai se abrir, de tal maneira se abrindo que vai formar um vale, e por este vale as pessoas podem fugir. Elas poderão se salvar. E quando Jesus vier, né? Veja lá, o Senhor virá junto com os seus santos. E este será o dia do Senhor. Então, este dia é um dia apocalíptico, é um dia lá na frente, é um dia que nós não sabemos que dia será. Só Deus sabe isso. Águas vivas correrão de Jerusalém. Ora, esta água, este Espírito, esta manifestação de Deus vai correr, porque são águas vivas do seu Espírito. O Senhor será rei sobre toda a terra, e um será o Senhor, e um será o seu nome, como está escrito em Deuteronômio 6,4 e Isaías 45,5.
Veja lá, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Assim também Isaías 45,5. Eu sou o Senhor, diz o Senhor, né? Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Amado, Deus é um só. Deus é único. Deus é o Senhor, o grande eu sou. E neste dia, o Senhor será reconhecido como único, grandioso Salvador, né? Pelo qual nós chamaremos e clamaremos, porque só haverá um único nome, um único Senhor. Neste dia, o Senhor vai proteger a cidade de Jerusalém. O profeta continua dizendo, fazendo uma relação entre a cidade de Jerusalém e as montanhas que cercam essa cidade com o cuidado do Senhor. Então essas montanhas que estão cercadas, porque Jerusalém fica cercada de montanhas, essas montanhas elas têm tanto a função de proteger a cidade, por isso que Davi escolheu Jerusalém como capital do seu reino, mas também elas, além de proteger, elas escondem a cidade. Então o profeta está dizendo aqui que o Senhor vai transformar estas montanhas em planície. Isso tem dois significados importantes. Primeiro significado, se eu não tenho mais montanha para proteger, quem é que vai fazer proteção? E aí o profeta diz, o próprio Deus é que protegerá. Senhor vai proteger Jerusalém. Nós não precisamos mais de uma montanha, porque nós temos o Senhor do nosso lado. Um segundo significado é o seguinte, esta cidade não está escondida também, ela está protegida pela montanha, mas ela está escondida também pela montanha. Quando ela é feita planície, todos enxergarão e, portanto, todos terão Jerusalém como o seu alvo, como uma cidade que é visível, em que eu posso me achegar e eles afluirão a Jerusalém. O povo vai habitar em segurança? Sim, não tem mais vilipêndio, não tem mais agressão, não tem mais desprezo, não tem mais maldição. E todos os que se voltam ou se voltarem contra Jerusalém serão destruídos. E o profeta aqui fala de uma passagem bastante obscura, bastante difícil de entender, porque ele diz que essas pessoas serão destruídas de uma maneira muito especial. A sua carne será consumida, ainda estando em pé, e a sua língua vai apodrecer. Alguns estudiosos dizem que ele está a se referir de algum tipo de arma, algum tipo de armamento. Como isso vai acontecer, nós ainda não sabemos. Nós não sabemos que tipo de arma é esta. Existem efetivamente algumas armas que o homem criou que podem fazer isso. Em que a pessoa, a carne é destruída, é consumida e a língua apodrece dentro da boca ainda. Mas o profeta não sabia disso naquela época, né? Porque são armamentos muito avançados, são armamentos atuais. Eles vão se voltar contra si. Olha, é tipo de uma loucura e que Deus vai fazer com que as pessoas, em vez de lutarem contra nós, lutem entre si. E eles se destruirão, eles se matarão. Portanto, os despojos ficarão para Judá, o povo de Deus. E os que restarem serão convertidos ao Senhor. Eles irão para Jerusalém celebrar uma festa muito importante. Amados, olha que coisa interessante. Se o amado já viu os vídeos relativos a Esdras, a Neemias, a Ageu, vocês perceberam como a festa dos tabernáculos é citada em todos eles. E aqui não é diferente. Zacarias também cita a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque esta festa era
a festa mais antiga onde se celebrava a soberania do Senhor. A lei era lida e a aliança era renovada, porque ela festejava o tempo em que as pessoas estavam no deserto vivendo em tendas, em tabernáculos. Portanto, quando elas conquistaram a terra de Canaã, Deus disse: festeja isso, porque isso é uma vitória, é uma vitória vinda, né, da soberania de Deus, né? A lei, portanto, que foi dada no deserto durante essa peregrinação era lida, e aquela aliança que foi feita no deserto era renovada. Além disso, todos aqueles que não viessem à festa eram considerados ou seriam considerados malditos, porque não viriam prestar honra ao Senhor. Sobre eles não haveria chuva. Lembra que nós falamos da chuva, a chuva serôdia, a chuva temporã. Então, isto não aconteceria. Por que essa chuva era tão importante? Porque a água, naquela época, era muito importante. Ela era rara, ela era preciosa. Então, na festa dos tabernáculos, eles faziam um cerimonial, um ritual, onde a água era derramada no altar, oferecendo esta preciosidade para Deus. E se você lembra, lá com Jesus, quando ele foi a Jerusalém na festa dos tabernáculos, ele aproveitou a oportunidade para fazer um dos seus discursos e falar sobre uma parábola da água da vida. E ele se considerou como esta água viva, esta água da vida. Então nós estamos festejando a soberania de Deus, nós estamos festejando a lei, nós estamos renovando a aliança, nós estamos festejando a misericórdia e a provisão, a providência de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra, então, através do profeta, que nesta época o cavalo, que era considerado um animal de guerra, ele teria gravado nas campainhas, nos enfeites deste cavalo, a expressão Santo ao Senhor. Ou seja, o que nós estamos dizendo aqui? Que não haveria guerra, que até um animal que era de guerra seria santificado, seria santo ao Senhor. As panelas que as pessoas cozinhavam a sua comida também seriam santas, porque elas estavam sendo comparadas às bacias que eram utilizadas diante do altar para cozer o sacrifício ao Senhor. Todos deixariam de ser mercadores e passavam a ser adoradores. Então eu vou esquecer do lucro e vou me preocupar com a adoração. Eu quero fechar, meu amado, com essa palavra aqui. Deus seria rei de toda a raça humana e toda a vida será destinada santa para o Senhor. Que assim seja na minha, que assim seja na sua vida. Amém, amados. Bons estudos.